Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade ao estudo do período composto por subordinação. Vamos conversar sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, desde já, por favor, curte o vídeo, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem e para outras provas por aí. Então vamos lá, né? Orações subordinadas adverbiais, o próprio nome já indica, né? Elas vão exercer função sintática de adjunto adverbial, a função sintática típica dos advérbios, né? Elas estão divididas em 9 tipos e são classificadas pelo sentido que elas apresentam. Assim fica mais fácil a gente perceber a classificação da oração, porque basta a gente conseguir compreender o que ela está nos mostrando para a gente identificar o tipo de oração adverbial empregado aí, né? A classificação das orações adverbiais, ó, isso é importante, ela não corresponde exatamente à mesma classificação dos advérbios. A gente tem, por exemplo, oração subordinada adverbial temporal. E temos o advérbio de tempo, mas a gente não tem, por exemplo, oração subordinada adverbial de lugar. E temos advérbio de lugar. Assim como a gente tem oração subordinada adverbial concessiva, mas não temos um advérbio de concessão. Temos conjunções concessivas, mas advérbio, um advérbio propriamente não, né? Então, essa é a ideia. A gente tem que estar atento porque a classificação não é exatamente a mesma, tá? E com frequência, elas vão aparecer antes das orações principais. Com muita frequência, a oração adverbial aparece antes, às vezes aparece até no meio, né? Quer dizer, intercalada no meio da oração principal, tá? Bom, vamos começar analisando um período simples antes de entrar no período composto, né? Vocês têm aqui o período de manhã, os estudantes estão concentrados na aula. Esse de manhã é um advérbio, né? Está indicando o tempo. Esta é a sua classe gramatical. E a sua função sintática, claro, é adjunto adverbial, né? Quando eu transformo esse advérbio numa oração, quer dizer, quando eu passo a usar um verbo, né, para indicar esse de manhã, né, quando eu passo a dizer quando amanhece, né, a gente passa a ter um período composto. Então, quando amanhece, os estudantes estão concentrados na aula, né? Quer dizer, aí eu passo a ter um período composto porque eu passo a ter uma oração adverbial que vai exercer o mesmo papel do de manhã, né? Também vai indicar tempo, então vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, e os estudantes estão concentrados na aula, vai ser a sua oração principal. E claro, né, a função sintática da oração adverbial é adjunto adverbial sempre. Né? Independentemente da classificação da oração adverbial, vocês têm que se ligar que a classificação a função sintática dela é sempre adjunto adverbial, tá? Muito bem. Aí temos aqui os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, né? Elas podem ser condicionais, comparativas, temporais, finais, causais, consecutivas, proporcionais, conformativas e concessivas, né? Vamos entender cada um desses tipos, né? Ó, a condicional indica justamente a condição de ocorrência do fato expresso na oração principal. Por exemplo, se você estudar bastante, será aprovado. Ó, se você estudar bastante, né, é a condição para ser aprovado. Né? Aí vocês têm uma lista com as principais conjunções, quer dizer, aquelas conjunções que aparecem com mais frequência quando a gente tem uma oração condicional, né? Se, a menos que, desde que, com quanto que, uma vez que, enfim, são as conjunções mais comuns, né? E notem que basta a gente analisar o sentido para a gente perceber que se trata de uma oração condicional, né? Agora a comparativa, que compara o fato expresso da oração adverbial e o fato da oração principal. Por exemplo, ele corre como se fosse um atleta profissional, né? Ele corre a oração principal como se fosse um atleta profissional, é a oração comparativa, né? E aí as principais conjunções como, mais do que, menos do que, tão, isso quanto aquilo, tanto isso quanto aquilo. Aí notem o seguinte, né? Quando a gente tem esse tipo de conjunção mais do que, né, o mais vai ficar dentro da oração principal e o do que vai introduzir realmente a oração subordinada adverbial comparativa. Né? Ele é mais feliz do que o irmão. Opa! Por que do que o irmão? Cadê o verbo aí, né? Aí temos mais um detalhe, uma observação importante aqui a respeito da oração comparativa, né? O verbo da oração comparativa, ele pode ficar subentendido. Por exemplo, ele corre como um atleta profissional.
Por que eu não preciso colocar o verbo aí na oração comparativa? Por que ele fica subentendido? Porque ele corresponde exatamente ao mesmo verbo da oração principal. Ele corre como um atleta profissional corre. Né? Então eu não preciso repetir esse verbo na oração comparativa. Não deixa de ser uma oração, continua sendo uma oração, só que o verbo agora ficou subentendido, ele ficou escondido, ficou em elipse, né? Então a gente não precisa escrever novamente o verbo porque se trata do mesmo verbo, tá? Então ele é mais feliz do que o irmão, né? Ele era mais feliz do que o irmão. Opa! Temos aí o mesmo verbo, do que o irmão era, do que o irmão é, enfim. Então por isso não precisamos repetir o verbo, tá? Ele era mais feliz, opa! Ele era mais feliz, vai ser a oração principal, do que o irmão, aí vai ser a oração comparativa, né? Muito bem, temporal, né? Já usamos uma temporal na abertura do vídeo, né? Ó, ela vai indicar o tempo do fato expresso na oração principal. Por exemplo, quando cheguei em casa, já era tarde. Opa, quando, né? Uma conjunção que é clássica para indicar tempo. Tá? Depois, num próximo vídeo, eu vou apresentar algumas curiosidades sobre as orações, né? Sobre o período composto, e aí eu vou observar para vocês, né? Novamente, como a gente viu lá nas orações substantivas, que o quando também pode introduzir orações substantivas, né? Temos que analisar sempre a estrutura da oração principal. Mas aqui, em geral, né, ele é sempre uma conjunção temporal, assim como logo que, sempre que, desde que, assim que, enquanto, mal. Mal cheguei em casa, já era tarde. Opa, esse mal aí funciona como uma conjunção temporal também, tá? Então temos que nos ligar nisso, né? Agora a final, que vai indicar a finalidade ou objetivo do fato expresso na oração principal. E é muito importante usar orações subordinadas adverbiais finais na conclusão da redação do Enem, né? Porque ajuda a gente a indicar qual é a finalidade da ação que está sendo proposta nessa proposta de intervenção, né? Que precisa aparecer na conclusão da redação do Enem. Aqui vocês têm um exemplo, ó, estudamos bastante para que tudo desse certo, né? Então, estudar bastante tinha uma finalidade, né? Para que tudo desse certo, tá? As principais conjunções, para que, o que, com sentido de para que e a fim de que, né? Depois, orações subordinadas adverbiais causais indicam justamente a causa do fato expresso na oração principal. Por exemplo, ela não compareceu ao encontro porque estava muito doente, né? Então a causa de ela não comparecer ao encontro é que ela estava muito doente, né? As principais conjunções porque, como, uma vez que, já que, visto que, desde que. E aí vocês podem começar a observar o seguinte: algumas dessas conjunções aqui vão aparecer como exemplos de outras orações subordinadas adverbiais. No final do vídeo eu vou mostrar como é que vocês diferenciam a classificação de uma e outra, tá? Consecutiva. E aí vamos prestar bem atenção aqui, já temos mais uma charadinha para a gente desvendar. Ó, a consecutiva vai indicar a consequência do fato expresso na oração principal. Por exemplo, ele estava tão nervoso que mal conseguia falar. Estava tão nervoso, oração principal. Que mal conseguia falar, oração consecutiva. Aqui vocês têm as principais conjunções, né? Ó, e o tão, né, fica dentro da principal, estava tão nervoso que o que inicia a oração consecutiva. Que mal conseguia falar. Tanto que, tamanho que, também são conjunções que vocês podem usar aí, né? Mas aí eu quero que vocês observem um detalhe, ó, uma observação importante a respeito da relação de causa e consequência, né? Quando a gente tem uma oração causal, a consequência vai aparecer na oração principal. Quando a gente tem uma oração consecutiva, a causa vai aparecer na oração principal. Vamos de novo, ó, estava tão nervoso que mal conseguia falar. Opa, nessa oração, nesse período composto, né, a oração principal está indicando a causa de ele mal conseguir falar, é que ele estava muito nervoso, né? Ele não compareceu ao encontro porque estava muito doente. Opa, ela não compareceu ao encontro, né? Ela não compareceu ao encontro é a oração principal, né? Porque estava muito doente, é a oração causal. Muito bem, só que a consequência de ela estar muito doente está lá na oração principal, né? Ela não compareceu ao encontro, tá? E aí, mais uma observação, a relação de causa e consequência é indissociável, né? Quer dizer, toda causa provoca uma consequência e toda consequência tem uma causa como origem. Acho que é fácil de compreender isso, né? Por isso é possível inverter os períodos também. Tudo depende da ênfase que se quer dar às informações. Quer dizer, vocês podem começar
um período com oração principal e depois uma oração causal, ou podem começar o período com uma oração principal e uma consecutiva, ou, enfim, podem começar também com a oração causal, se quiserem, né? Mas o fato é que tudo depende da ênfase que a gente quer dar. Se a gente começar um período composto que vai ter oração causal e começar pela oração principal, a gente está indicando a consequência na oração principal, né? Então, o exemplo, né? Mal conseguia falar porque estava muito nervoso. Opa, eu inverti aqui, né? Então, mal conseguia falar vai funcionar como a oração principal, porque estava muito nervoso, é a oração causal, né? E aí a consequência está na principal. Ela estava tão doente que não compareceu ao encontro, agora eu inverti também, né? Ela estava tão doente, está indicando a causa, e isso está na oração principal, e a consequência é que ela não compareceu ao encontro. Esta é a oração consecutiva. Tcharará, tchará. Muito bem, agora oração subordinada adverbial proporcional, né? Ela indica um fato que faz aumentar ou diminuir o fato expresso pela oração principal, por isso que ela é proporcional, né? O exemplo, ó, à medida que o tempo passava, a tensão aumentava. A tensão aumentava. Muito bem. A tensão aumentava a oração principal, à medida que é a conjunção que indica que se trata de uma oração proporcional, né? Aí vocês têm as principais conjunções, a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais isso, mais aquilo, quanto mais isso, menos aquilo, enfim, temos uma ideia de proporção aí nessas conjunções, né? Depois a conformativa, que indica a forma, né, com que ocorre o fato expresso pela oração principal. Por exemplo, conforme havíamos combinado, a reunião começou às 8 horas. A reunião começou às 8 horas, a oração principal, né? Conforme havíamos combinado é a oração conformativa, né? E aí vocês podem substituir as conjunções aqui, a conjunção conforme pode substituir por como havíamos combinado, por segundo havíamos combinado, né? São todas conjunções conformativas, tá? E essa é a dica, né? Quer dizer, vocês podem ir substituindo as conjunções que vocês encontram por outras para conseguir ter certeza da classificação. Vamos olhar aqui para a concessiva, que talvez seja o tipo de oração subordinada adverbial mais difícil de entender. Ela indica justamente uma concessão, ou seja, uma particularidade que poderia impedir o fato da oração principal, mas não impede. Nesse sentido, ela se aproxima muito da ideia que a gente tem na oração coordenada adversativa, que a gente vai ver no próximo vídeo, fiquem ligados, tá? Ó, exemplo. Embora estivesse cansado, Marcelo continuou trabalhando. Notem que o fato de estar cansado poderia impedir Marcelo de continuar trabalhando, mas não impede. Tanto é que ele continuou. Tá? Então aqui as principais conjunções, embora, ainda que, mesmo que, com quanto, né? Mas temos mais uma observação importante aqui sobre as orações concessivas. Ó. Sempre que usamos uma oração subordinada adverbial concessiva, o período apresenta uma ideia implícita que pode ser deduzida a partir das duas ideias explícitas no período. As ideias explícitas, claro, vão aparecer na oração principal e na oração subordinada, né? Vamos retomar esse período, né? Embora estivesse cansado, Marcelo continuou trabalhando. Muito bem. Quais são as ideias explícitas, né? A primeira está na oração concessiva, né? Ele estava cansado, tá? Está na oração subordinada adverbial, né? Ele estava cansado, sabemos disso. E a segunda ideia explícita está na oração principal. Ele continuou trabalhando, tá? O que é implícito aí? Ó? Geralmente, quando alguém está cansado, não continua trabalhando. Né? Então, a gente sempre tem uma informação a mais que está subentendida quando a gente tem uma oração subordinada adverbial concessiva. E por isso ela é tão legal e por isso é tão bom usar a oração concessiva, porque vocês sempre estão dizendo algo a mais do que vocês estariam dizendo se estivessem usando outro tipo de oração, né? Sempre há mais uma informação que está implícita no período com oração concessiva. Numa redação como a do Enem, em que se tem apenas 30 linhas para escrever a redação inteira, né? Em que se precisa escrever muito, alguns candidatos chegam a escrever mais de 600 palavras no Enem. É muito texto, né? E num espaço pequeno. Então, numa redação assim, em que é necessário escrever o máximo de informações com o mínimo de palavras, usar oração concessiva é algo muito estratégico, porque vocês estarão dizendo algo a mais além daquilo que está
explícito, né? Há sempre uma informação implícita, subentendida na oração concessiva. Recomendo altamente que vocês usem as orações concessivas nas redações de vocês, né? Mais algumas observações agora sobre as orações adverbiais. Ó. A vírgula é obrigatória quando a oração adverbial ocorre antes da principal ou intercalada nela. Por exemplo, embora estivesse cansado, Marcelo continuou trabalhando. Aí eu tenho que colocar essa vírgula depois da oração concessiva aqui, né? Aqui eu peguei o mesmo exemplo, né? Agora, se eu colocar essa oração concessiva no meio, aí eu tenho que colocar vírgula antes e depois. Ó, Marcelo, vírgula, embora estivesse cansado, vírgula, continuou trabalhando. Quer dizer, a oração principal, né, tem no seu meio, né, a oração concessiva, tá? E se a oração adverbial ocorre depois da principal, a vírgula é opcional, tá? Ó, atenção para o uso das conjunções. Então, quando a gente usa a conjunção como, a gente pode usar a conjunção como para fazer uma comparação, para indicar uma conformidade ou para indicar causa. Ó, como uma tempestade, ele entrou na sala e derrubou tudo, né? Como uma tempestade entrou, como uma tempestade derrubou, né? O verbo ficou subentendido aqui, mas temos uma comparação, né? Ele entrou na sala e derrubou tudo, né? Como determinava o regimento, a reunião foi encerrada às 18 horas, conforme determinava o regimento, segundo determinava o regimento. Depois, a causal aqui, ó, como ninguém apareceu, decidimos cancelar o evento. Notem que a consequência está na oração principal, né? Decidiram cancelar o evento, tá? Então, notem que a mesma conjunção foi empregada para introduzir 3 tipos diferentes de oração subordinada adverbial. Você só consegue identificar o tipo de oração adverbial pelo contexto, pelo sentido que nós temos aqui. Mais alguns exemplos agora com a conjunção uma vez que. Esses exemplos são muito bons, ó. Uma vez que ele aceitou as regras, poderemos iniciar o jogo. Uma vez que ele aceite as regras, poderemos iniciar o jogo. Opa, é a mesma conjunção, a frase está muito parecida nos dois casos, mas uma simples mudança na conjugação verbal determina uma mudança na classificação da oração subordinada adverbial, né? Na primeira, a gente tem uma causa, na segunda, a gente tem uma condição. Certo? Bom prestar atenção nisso, muito importante prestar atenção nisso, né? Esse exemplo aqui é muito bom para vocês perceberem essa diferença entre as orações a partir de uma mesma conjunção, né? Mais um exemplo aqui, ó, conjunção desde que, né? Desde que começou o curso, ela se mostra mais motivada, né? Desde que você estude com disciplina, vai se sair muito bem na prova. Desde que começou o curso, está indicando o tempo, né? Desde quando começou o curso, né? E desde que você estude com disciplina, opa, aqui está indicando uma condição para se sair muito bem na prova, tá, pessoal? Então é bom, muito importante, é muito bom prestar atenção na estrutura das orações dos períodos compostos, na relação que as conjunções estabelecem com os verbos a que estão relacionados para conseguir detectar claramente qual é a classificação da oração adverbial. Agora, ó, com a conjunção por quê? Ela chorou porque sentia muita saudade. Aqui temos um uso, né, de uma oração causal. Agora, indicando uma finalidade, falou baixo porque ninguém o ouvisse, né? Esse é um uso mais literário, a gente encontra esse tipo de construção em textos literários, tá? Não é algo muito comum num texto dissertativo, por exemplo, né? Mas aqui esse porquê está indicando uma finalidade, é uma situação muito rara, tá? E para a gente fechar, né, com a conjunção quando. Aqui quando indica tempo, né? Quando o sol se põe, as luzes da cidade se acendem. Agora, o quando, de forma bastante frequente no nosso uso coloquial, no dia a dia, a gente diz, né? Quando você quiser, é só chamar. E aí, nesse caso, nós estamos usando o quando de forma condicional, né? Se você quiser, é só chamar, tá? Então, assim, prestem atenção nesses detalhes, porque são esses detalhes que dificultam a compreensão e a classificação das orações subordinadas adverbiais, né? Enfim, por favor, deixem o seu like, né? Curtam o vídeo, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas por aí. E em breve vou apresentar mais um vídeo da próxima vez sobre as orações coordenadas e, na sequência, um vídeo com algumas curiosidades sobre todos os tipos de oração. Então fiquem ligados, é isso aí, valeu, valeu, feito!